O Flamengo vai certamente sempre leva a maior torcida. Imagine, com o Fluminense, mesmo perdendo, são 60 mil ingressos vendidos. Se tivéssemos uma vitória do Tricolor na segunda-feira contra o Paraná, seria uma expectativa muito maior. Mas o Fluminense tem que pagar essa dívida com o empresário, o Fluminense tem que jogar. Tinha feito um contrato de 5 jogos com esse empresário, o Rony, ex-jogador. Sim, né? Que é lá de Goiânia. Que é de Goiânia, da sua terra, e exatamente agora o Fluminense liquida essa fatura. Com o mando de campo, o Fluminense jogará contra o Flamengo no Mané Garrincha. Para nossa felicidade, para a tristeza do torcedor do Rio, mas para a felicidade do futebol brasileiro, Mané Garrincha cheio é sempre um espetáculo. E o Rony vai encher realmente o bolso nesse jogo. Já já a opinião do Facincani, mas agora vamos com as informações do Fluminense e também do Flamengo. Caroline Patati. Olá, amigos dos canais Fox Sports. O Flamengo fez na manhã desta quarta-feira o último treino antes da partida contra o Fluminense, que acontece nesta quinta, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O técnico Maurício Barbieri não vai poder contar com o meia Diego, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e faz mistério quanto ao substituto. Cuéllar está de volta. E aí existem duas possibilidades: jogar o Jonas e o Cuéllar um pouquinho mais à frente, ou então o Cuéllar e o Jean Lucas. O René concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira e falou sobre a ausência do Diego. A gente sabe que um cara que nem Diego faz falta em qualquer equipe. Ele é um cara que é o cérebro da nossa equipe ali, é o cara que comanda as jogadas. Quase todas as bolas passam pelo pé dele. A gente sabe da qualidade e da importância dele, mas não podemos contar com ele. O professor já vem trabalhando aí outras opções para o lugar dele. Espero que ele possa fazer a melhor delas e que junto a gente possa conseguir a vitória mesmo sem o Diego. Juan para Geovânio ainda não ficam à disposição. Nesta quarta-feira, eles até apareceram no gramado, mas fazem um trabalho de transição e, portanto, ainda não estão disponíveis. A situação do Hever ela é um pouquinho diferente. Pelo 3º dia consecutivo, ele trabalhou na academia, sem tipóia, mas só deve voltar depois da Copa do Mundo. Em Brasília, o Fluminense fez o último treino antes do confronto com o líder Flamengo pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado nesta quinta-feira no estádio Mané Garrincha, o que foi criticado pelo volante Richard. Infelizmente, nem sei o porquê que a gente vai jogar aqui, nem procurei saber, mas infelizmente o jogo está sendo aqui em Brasília, né? Porque é ruim, né? Um clássico, um Fla-Flu, longe do Rio de Janeiro, né? É até chato isso. O treino era para ser fechado, mas o Flu decidiu abrir as portas para a torcida que compareceu para acompanhar a atividade. Sem Marcos Júnior e Pedro lesionados, Abel deve apostar num 3-6-1 com a entrada de Douglas no meio-campo e João Carlos isolado no ataque. Não muda, para mim, não muda de maneira nenhuma. O Douglas é um excelente jogador, vai procurar fazer a dele ali, com o Sornoso já chegando ali na frente. O professor optou por essa mudança, o Douglas está preparado, mas não muda nada. O que tem que mudar é a gente, procurar o gol, procurar a vitória, que é o mais importante. Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira, às 8 da noite, no estádio Mané Garrincha. De Brasília, Álvaro Loureiro, para os canais Fox Sports. Só avisando para o Richard que é muito normal jogos de clubes cariocas em Brasília. Desde que a gente teve a reforma do Mané Garrincha, várias vezes os clubes cariocas jogaram no Mané Garrincha em busca de dinheiro, principalmente quando o Maracanã estava fechado. Vamos agora para os campinhos, as prováveis escalações de Flamengo e Fluminense. Vamos lá então. A gente está vendo aí o time do Fluminense, que é o mandante, o Júlio César, o Renato Chaves, o Gum, o Luan Pérez aí no meio de campo. A gente tem um monte Renato de gente, Chaves, né? Chaves, né? Renato Chaves, tá Chaves ali, mas Chaves. E a gente viu ali, a gente tem um monte, agora sim, a gente tem um monte de gente no meio de campo, o Gilberto, o Jadson, o Douglas, o Richard e o Marlon. O Sornosa e o João Carlos deve ser um solitário surfista no ataque do Fluminense, do Abel Braga. Vamos agora, então, com o campinho do Flamengo, né? Provável time do Flamengo. O Diego Alves, o Rodinei, o Léo Duarte está vivendo um grande momento, o Rodolfo, o René, o Cuéllar, o Jean Lucas, o Everton Ribeiro, o Lucas Paquetá, o Vinícius Júnior e o Henrique Dourado. Cuéllar ou Cuéllar, como queiram, apesar que ele é colombiano, mas ele mesmo diz que é Cuéllar.
Na Colômbia seria Cuellar, porque tem Barranquilla, não é Barranquilla, mas ele mesmo disse que é Cuellar, então é Cuellar. Facincani, a gente tem aí o líder encarando o Fluminense. O Flamengo é favorito? O Flamengo é favorito. Os dois desfalques do Fluminense, o Marcos Júnior e o Pedro, são os caras que resolvem e praticamente são as válvulas de escape que o Abel, em muitos momentos dentro de campo, tem quando a coisa não anda muito forte, né? O Fluminense aposta muito nesses caras e individualmente têm sido as peças mais decisivas, os responsáveis pelas jogadas mais criativas. A finalização do Pedro, a gente vê que é um garoto que tem muito talento. Ao longo da carreira a gente vai ver esse garoto. Tem cara de jogador de Europa, o Pedro. Forte. Ele é habilidoso, sabe cara proteger. Já tem o porte. Em relação ao Henrique Dourado, que fez no ano passado como artilheiro do Fluminense, o Pedro tem a vantagem, primeiro, de ser mais jovem e, segundo, de ser um cara mais técnico que o Henrique. Eu, pelo menos, enxergo assim. Então, o Fluminense tem uma joia muito boa a ser lapidada nesse ano, na próxima temporada, que tente o máximo possível segurar o Pedro. Vai ser difícil, mas que tente segurar. Então, perde individualmente as duas peças que em campo resolvem quando a coisa não anda no âmbito coletivo. Só tem o Sornosa e o Sornosa sozinho não vai fazer verão. Ele é bom jogador, um baita de um meia, mas esses dois caras à frente fazem o trabalho do Sornosa fluir. Diferente do Flamengo, que perde um cara de armação, que é o Diego, mas ele vai ter o Paquetá fazendo esse serviço. E ele ganha no meio-campo um cara que não só na marcação ajuda muito bem, que é o Cuellar, mas um outro cara que é um suporte ao Cuellar nessa marcação e que sabe tocar muito bem a bola e aparecer como elemento surpresa, que é o Jean Lucas. Esse Jean Lucas é muita bola. Esse moleque é uma baita promessa no Flamengo, um dos caras que mais surgiram com personalidade no futebol nesses últimos tempos. E o Flamengo também tem um cara que, olha, pode ser, se não, obviamente, na proporção do Vinícius Júnior, até pelas posições são diferentes, mas na posição dele, proporcionalmente, um cara que até já está mais pronto que o próprio Vinícius. O Jean Lucas hoje, para mim, seria até titular do Flamengo. Então vai entrar uma peça que, unida ao Cuellar, vai dar uma qualidade técnica de marcação e de saída de bola interessantíssima esse Flamengo. Bom, Paulo Lima, você viu aí que o Facincani falou de muitos jogadores jovens, tanto do Fluminense como do Flamengo. E a informação? O Flamengo tem terminado jogos com, no mínimo, 4 a 5 jogadores da base. Pois é, e a informação que vem lá da Espanha é que o Vinícius Júnior vai fazer a pré-temporada na equipe do Real Madrid e aí vai depender do novo treinador do Real Madrid, que ainda não foi contratado ou não foi divulgado, para saber se o Vinícius Júnior vai ter que ficar lá na Espanha ou se ele vai poder terminar a temporada aqui no Brasil, aqui com o Flamengo. Sem o Vinícius Júnior, o Flamengo tem muitos problemas? Olha, quando o Everton foi para o São Paulo, eu defendi aqui nos canais Fox Sports exatamente que seria uma alternativa muito boa para o Flamengo. Reconheço que o Everton é um jogador de qualidade técnica acima da média, taticamente se comporta muito bem, era eleito e até aclamado por boa parte da torcida como um dos melhores do time, mas eu enfatizava que a hora que saiu, o Vinícius Júnior vai abrir o gás. E abriu o gás total, mostrou que ele é o dono da posição. Ele é o cara, é o artilheiro do Flamengo na temporada, é o cara mais eficiente do ataque do Flamengo. Evidente que o Henrique Dourado não passa por um bom momento alguns jogos, são 9 jogos sem marcar. É uma dificuldade grande para um artilheiro que fica tanto tempo sem balançar as redes. Mas o Vinícius foi contratado pelo Real Madrid pela qualidade que ele apresentou nas categorias de base do Flamengo e principalmente pelas seleções de sub-17 e também sub-20 quando ele passou. Evidente que a saída do Vinícius agora é um ponto de interrogação. Eu não acredito muito que o Real queira o Vinícius nesse momento. Eu acho que é fundamental para o Real Madrid deixá-lo aqui até o final da temporada. Então, nesse aspecto de início de temporada lá, vai para lá, mas certamente o bom senso vai prevalecer, porque é nessa arrancada do segundo turno do campeonato, no segundo turno, quero dizer, no segundo semestre depois da Copa do Mundo, não no segundo turno do campeonato, depois da Copa do Mundo, que o futebol brasileiro vai fortalecer ainda mais. Os clubes vão ter tempo para treinar, vão ter tempo para recuperar seus jogadores e, consequentemente, o Vinícius, que a gente está vendo na imagem aí, é mais um que pode ajudar o Flamengo. Desequilibra, e desequilibra muito. Agora, para o Fla-Flu, ou Fluminense e Flamengo, que o mandando o Fluminense, a gente viu no campinho do Abel ali, acho até se a gente pudesse repetir esse campinho, para ter uma noção da preocupação do Abel com o time do Flamengo. O Facincani falou assim, o Sornosa vai estar somente lá na frente,
né? E talvez até nem tão lá na frente ao lado do João Carlos, né? Porque o Fluminense vai estar com um trio de zagueiros que não sai para o jogo, né? Nem o Renato, a gente está ouvindo aí, o Renato, o Gum e o Luan. O Marlon, um jogador que não convence pela lateral esquerda, praticamente não tem aquela força ofensiva, ele não tem um bom passe, ele marca mal, um cara que destoa muito no sistema do Fluminense. Então você vê,